do fim da missa praticamente, já se passam 10 minutos, mais ou menos, o que é o tempo da ação de graças. É bom prolongá-la, mas o essencial já está, o tempo, porque eu tenho sempre um pouco de escrúpulo de começar esse catecismo nesse momento, mas é difícil encontrar um outro. Então vamos ver a questão da missa nova. Então estamos vendo esse catecismo católico da crise na igreja, feito por um padre da fraternidade e editado pelos dominicanos, Javrier. Esse padre é um padre alemão. Então foi traduzido para o francês, depois traduzido para o português. Ele era um grande... Eu penso que foi ele, quando eu fui à Alemanha, ele me levou de carro, ele dizia, sempre nas minhas viagens de carro, eu vou escutando as conferências de Monsieur Lefebvre. Conferências, sermões. E aos pouquinhos, então, ele fez uma coletânea, e assim ele pôde fazer esse livro muito preciso e impregnado de boa doutrina. Então, a Missa Nova. Onde pode-se encontrar o ensinamento da Igreja sobre a Missa Nova, sobre a Santa Missa, melhor dizendo? No Concílio de Trento, quando na última ceia, na noite em que ele devia ser entregue, o Cristo quis deixar à Igreja, sua esposa bem-amada, um sacrifício visível, como isso convém à natureza humana, pelo qual o sacrifício sangrento que devia se realizar uma vez por todas na cruz, fosse tornado presente e comemorado até o fim do mundo, e sua virtude salvífica aplicada à remissão dos pecados que nós cometemos cada dia. Para isso, Nosso Senhor ofereceu a Deus, o Pai, o seu corpo e seu sangue sob as espécies do pão e do vinho. Então, sacrifício visível, como convém à natureza humana, diz o Catecismo de Trento. Esse sacrifício sangrento foi oferecido uma vez por todas na cruz. Ele se tornaria presente e comemorado. Presente, porque quando o padre diz as palavras da consagração, Nosso Senhor está ali presente e imolado. Depois comemorado, porque a gente faz lembrança, mas antes ele é presente. O sacrifício tornado presente, renovado. Isso até o fim do mundo. Para que o seu poder salvífico seja aplicado à remissão dos pecados. Então, aqueles que estão assistindo recebem graças. A missa que acabou de ser rezada é uma fonte de graças de remissão dos pecados. A missa vai junto com o sacramento da confissão, porque ela desperta em nós, nos obtém graças de contrição para a remissão dos nossos pecados e também de mérito infinito para os nossos pecados serem remidos. É certo que a missa é verdadeiramente um sacrifício no sentido estrito. O Concílio de Trento responde: aquele que diz que na missa não é oferecido a Deus um sacrifício verdadeiro, que ele seja anátema. Então, a missa é um sacrifício verdadeiro. Não é uma simples narrativa, não é uma comemoração, como dizia Lutero. Não, é um sacrifício real. O mesmo concílio declara que por essas palavras, fazei isto em memória de mim, o Cristo deu aos apóstolos o sacerdócio e o poder de celebrar a missa. Fazer isso, ou seja, realizai esse sacrifício. Qual é precisamente a relação entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz? O sacrifício da missa tem a mesma vítima, o mesmo padre e as mesmas intenções que o da cruz. É o mesmo sacrifício, mas oferecido de maneira diferente. Mesma vítima, Nosso Senhor, mesmo padre, Nosso Senhor, e mesmas intenções,
da cruz, intenções de Nosso Senhor. O padre que celebra a missa é o representante, é o ministro, mas quem oferece o sacrifício, essencialmente, é Deus, é Nosso Senhor. Mesma vítima, mesmo sacerdote e mesmas intenções. Qual é a vítima do sacrifício da missa? Nosso Senhor Jesus Cristo é a vítima do sacrifício da missa, como o da cruz. É Ele que é essencialmente oferecido na missa, e não o pão e o vinho, que cessam de existir no momento da consagração. Então, o pão e o vinho é a matéria que vai ser, na transubstanciação, na consagração, tornado o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Então, quem é oferecido é o Nosso Senhor. O pão vai servir de matéria que vai ser transformada no corpo de Nosso Senhor, e o que é oferecido não é o pão e o vinho. Quem é oferecido é o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Coisa que na missa antiga, muito mais bem esclarecido, e na missa nova fica uma coisa dúbia. Penso que ele vai tocar no assunto. Pode dizer que Nosso Senhor está presente na Santa Eucaristia enquanto vítima? Sim, é enquanto vítima que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente na Santa Eucaristia. Nosso Lefebvre gostava de insistir sobre isso, ele dizia, quando a gente comunga, é Nosso Senhor vítima que a gente comunga. Não é simplesmente Nosso Senhor, não, vítima, porque Ele acaba de descer do altar, onde Ele foi imolado e vem a nós. Como Nosso Senhor, cujo corpo está agora glorioso, como Ele pode estar no estado de vítima? Nosso Senhor está no estado de vítima na Santa Eucaristia, porque o seu corpo e o seu sangue aí estão sacramentalmente separados. Consagração do corpo, consagração do sangue, sacramentalmente separados, e Nosso Senhor está aí em estado de vítima, porque Ele está sacramentalmente, essa separação significa significa a sua morte. E torna atual a sua morte, renova o sacrifício da cruz. É um mistério, mas simbolizado e operado pela consagração separada do corpo e do sangue. Nosso Senhor está no estado de vítima na Santa Eucaristia porque o seu corpo e o seu sangue estão sacramentalmente separados. E que esta separação sacramental tem por objetivo representar a separação física realizada na paixão. Na paixão, o seu sangue se esvaiu completamente, então ficou separado o sangue do Nosso Senhor, que foi derramado inteiramente, e o seu corpo. Então foi fisicamente separado. Na missa, ele é sacramentalmente separado, não fisicamente. O Nosso Senhor não morre novamente, mas ele renova misticamente, sacramentalmente, a morte da cruz. Nosso Senhor não está inteiro, Ele não está presente todo inteiro com seu corpo e seu sangue, sua alma e sua divindade, assim bem nas aparências do pão como do vinho. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo hoje vivo, ressuscitado e glorioso, a presença de seu corpo e de seu sangue acarretam necessariamente a de toda a sua pessoa, corpo, sangue, alma e divindade. Seu corpo e seu sangue não podem estar fisicamente separados, não podem estar mais. E, no entanto, em si, pela força das palavras consecratórias, é o corpo que é tornado presente sobre as aparências do pão e é o sangue sobre as aparências do vinho. O corpo e o sangue do Nosso Senhor são, de certa maneira, separados pelo sacramento por causa da dupla consecração. Bom, é o seguinte, pela força do sacramento, no pão está só o pão, está só o corpo. No pão consagrado, só o corpo. Pela força das palavras do sacramento, da consagração, onde está o vinho, está só o sangue.
Mas como nosso Senhor está ressuscitado, onde está o corpo, está também o sangue, a alma e a divindade. Onde está o sangue, a alma e a divindade. Se fosse uma missa celebrada na Sexta-feira Santa, quando nosso Senhor estava morto, seria diferente. Se consagrasse ali o corpo do nosso Senhor, estaria o corpo, não estaria nem o sangue nem a alma, estaria a divindade. Se mostrar como é real tudo se trata de Nosso Senhor, do seu sacrifício, é real, não é uma coisa que é assim inventada, não é uma coisa sentimental, é uma realidade. E essa realidade é o que está sendo explicado nesse catecismo. Esta separação sacramental do corpo e do sangue de Nosso Senhor constitui uma imolação. A separação sacramental do corpo e do sangue de Nosso Senhor constitui uma imolação enquanto ela é representada, enquanto ela representa a separação física que se realizou na paixão, que pela vontade de nosso Salvador, ela aplica os frutos. A missa aplica os frutos da paixão e ela constitui uma imolação, enquanto que ela representa, reapresenta, repõe diante de nossas pessoas. É um pouquinho difícil isso. A gente estuda na Suma Teológica essa questão, é um pouquinho difícil. Mas o principal é saber que a missa é uma imolação, a renovação do sacrifício da cruz, renovação sacramental. Nosso Senhor não morre novamente. Nosso Senhor está no céu, ressuscitou e não morre mais. Ressuscitou para não mais morrer. Mas a missa, esse grande mistério, que os protestantes recusam e que os modernistas rebaixam, mas que são a essência, o coração da Santa Igreja. O maior de todos os presentes e tesouros que Deus deu à Santa Igreja é justamente o santo sacrifício da missa. E o padre na missa, o verdadeiro padre na missa, do sacrifício da missa, é como na cruz nosso Senhor Jesus Cristo. A única diferença é que o Cristo se ofereceu a si mesmo sob a cruz, enquanto que ele se serve na missa de um sacerdote humano, que age como instrumento. O padre na missa é um instrumento. Mas quem se oferece é Deus, é Nosso Senhor. Qual a diferença entre a missa e a cruz? Sob a cruz, o Cristo é imolado de maneira sangrenta, cruenta. E na missa, ele é de maneira não cruenta, incruenta. Esta é a doutrina dos padres da Igreja? Sim. Santo Agostinho ensina: o Cristo foi imolado uma só vez em si mesmo. E, no entanto, ele é imolado a cada dia no sacramento. E Santo Ambrósio diz: da mesma maneira que em toda parte é oferecido um só corpo, o do Cristo, e não muitos, assim, em toda parte é um só sacrifício. Então, é o mesmo sacrifício, porque um só corpo, um só sangue, uma só pessoa é imolada, Nosso Senhor. E Lutero, o que vai dizer Lutero? Lutero, ele vai se atacar. Durante 1000 anos, ninguém ousou negar que a missa fosse um sacrifício. Os católicos gozaram tranquilamente dessa verdade. Só foi no século XII que algumas seitas começaram a atacar a missa, mas foi sobretudo Martim Lutero e o protestantismo que arrastaram numerosos católicos a rejeitar este dogma. Então vamos ver na próxima vez os erros de Lutero. Depois veremos como é que os erros de Lutero vão se aparecer, vão se repercutir na missa nova, que foi uma missa feita com intentos ecumênicos, que é a grande heresia dos tempos modernos. A grande heresia dos tempos modernos é achar que outras religiões, todas as religiões finalmente, são úteis para os homens.
E, portanto, se todas as religiões são úteis para os homens, o protestantismo também é útil para os homens. E se o protestantismo também é útil para os homens, a gente deve conversar com os protestantes e ver o que eles pensam da missa, para poder botar um pouquinho de protestantismo na missa católica. E foi isso que foi feito no concílio. Nós veremos na próxima vez.